Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje nós vamos falar sobre o Akira, um jovem que ele é transportado para um mundo de fantasia junto com sua turma, né? A turma inteira é transportada para esse mundo de fantasia, onde ele se torna um assassino. Ele acaba se tornando um assassino naquele mundo, apesar de sua função ser considerada a mais fraca das classes, né? Akira descobre que suas estatísticas iniciais são altas demais e suspeita que algo está errado ali dentro daquele reino. Ele acaba investigando os segredos do reino e acaba descobrindo um plano maligno, tornando o próprio rei seu inimigo com a ajuda de uma médium élfica chamada Amélia. Akira busca vingança e poder para corrigir as coisas. Eu estou falando de meu status como assassino é claramente mais forte que o de herói. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Akira, ele acaba vendo que o dragão ali que ele tinha derrotado acaba se tornando um gato, porque o gato era metamorfo e ele estava ali justamente porque o Rei Demônio pediu para que ele fosse encontrar o Akira, né? Que tinha se transformado em um dragão, era um gato metamorfo que tinha se transformado num dragão, e ele fala que ele repassa, e ele fala com eles, né? E repassa uma mensagem que o Rei Demônio tinha para o Akira, que seria que ele estava esperando pelo mesmo, ele estava esperando pelo Akira, né? O que o deixa bem curioso para saber por que o Rei Demônio estaria esperando por ele. E o gato fala para matar logo ele, só que o Akira não queria fazer isso, pois ele adora, ama gatos, né? Ele sempre, no outro mundo lá que ele veio, ele adorava muito gatos, né? Ele fazia carinho em gatos de rua e tudo mais, então pergunta se teria como gato ir com ele, né? Viajar com ele e tudo mais. Né? E a Amélia fala que eles poderiam fazer um pacto onde o gato seria o seu familiar, seria o familiar do Akira. Só que isso poderia ser muito arriscado, pois isso poderia causar tanto a morte da Akira, ou do gato, ou de ambos. Poderia causar a morte dos dois ao mesmo tempo. Mas ele decide fazer mesmo assim. E por conta disso ele acaba lutando dentro da sua própria cabeça, dentro da cabeça do gato, né? Eles acabam lutando. Mas mesmo ele quase morrendo, né? Ele consegue, né, domar o gato, e ele tinha decidido o nome que seria Yoru, que é noite, escuridão, essas coisas. E ele consegue domar, apesar de ter morrido, de quase ter morrido. Ele consegue domar o gatinho, o felino, né? E então, o portal para eles saírem dali, ele começa a se abrir, né? Tinha se aberto. Só que a Yoru, o gato, a gata, estava fraca, né? Estava fraca. E eles decidem ficar para que a gata pudesse recuperar. E eles aproveitam, né, que estavam ali para contar a história, se conhecerem um pouco mais. E vemos que a equipe do herói, né, a equipe do herói do cara lá do Asahina, né, eles estavam falando, né, que tinham conseguido se livrar da maldição que a princesa tinha lançado em todos os seus colegas, mas alguns tinham se livrado, né, disso e foram para uma cidade qualquer, que no caso era a equipe do herói, que o herói foi junto com eles, se organizou, e alguns tinham se libertado dessa maldição e tudo mais. E o Asahina fala que eles deveriam se juntar ao Akira. No caso, o Sato é o herói, não é? O Asahina é o do cabelão grande. E o Asahina fala que eles deveriam se juntar ao Akira, pois ele sentia que o Akira era muito forte. Era mais forte que qualquer um deles ali. E todos tinham essa impressão. O Sato fala que eles iriam esperar pelo Akira durante um certo período de tempo, enquanto tivessem monstros para elevar os níveis deles, porque eles precisariam eles tinham que ir atrás de informações sobre o mundo, sobre o reino, porque o próprio Akira já sabia o que estava acontecendo ali, sabia que o rei tinha algum plano maligno contra o reino, tinha invocado eles e tudo mais, e ele sabia, por conta da sua habilidade de se esconder, né? Ele sabia que tinha alguma coisa errada ali dentro daquela situação, né? E aí eles partiriam para o reino dos demônios, enfrentariam o Rei Demônio,
e tudo mais, para que eles pudessem negociar com o rei e a princesa, para que eles pudessem voltar para casa. E é revelado que o Sato conhece o Akira desde o jardim de infância, mas o mesmo não disse nenhum oi, nenhum bom dia para o próprio Sato, né? Para ele na escola. E o Akira estava contando sobre a sua família para Amélia e para Ioro, que ele amava a sua família, ele trabalhava justamente para trazer uma comida para casa, mesmo sem a sua família saber que ele fazia isso, né? Ele escondia isso da sua família. E aí, quando a Ioro tinha se recuperado, quando a Ioro tinha ficado bem, né, saudável e tudo mais, pronta para partir dali, eles saem, né? Só que eles acabam ficando de frente com o reino dos elfos. E a Amélia não queria se aproximar dali, apesar dela ser uma elfa. Por quê? Porque tinha rolado um certo problema naquela vila envolvendo a Amélia e a irmã dela, entendeu? Ou seja, no momento em que eles chegaram ali na frente, um guerreiro élfico tenta matar ela, né? Ela joga uma flecha, ele consegue neutralizar, só que eles estavam cercados, né? Eles já estavam cercados por vários elfos ali dentro daquela região, né? Eles estavam todos cercados, né? E ali a irmã da Amélia acaba aparecendo e falando para ela o seguinte: como que você ousa, né? Como que você ousa voltar aqui depois de tanto tempo, depois daquilo que você fez comigo, que a gente não sabe o que ela fez com a própria irmã, se ela tentou matar a própria irmã, se ela não tentou matar a própria irmã. Só que tava um clima um pouco mais pesado ali envolvendo tanto a Amélia quanto os seus parentes, né, o pessoal elfo ali e tudo mais. O próprio Akira entende a situação e ele simplesmente fala o seguinte: que família complicada, cara. E é literalmente isso, é uma família muito complicada, cara. Porque a menina foi exilada do rei, da Vila dos Elfos, e não podia pisar ali. Ela voltou e quase foi morta. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando e dando like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.